Olá, pessoal! Boas-vindas a todos novamente no curso Pílulas de Conhecimento com o professor Miguel Leme. E hoje teremos nossa aula de Excel, novamente falando de funções. Então, nós vamos falar da formatação de dados, funções soma, média, mínimo, máximo e subtotal. Então, hoje, na aula de hoje, vamos abordar sobre algumas funções e sobre algumas formatações importantes dentro do Excel. No link do vídeo, nós temos uma planilha que nós iremos utilizar durante a aula. Então, toda aula que nós tivermos algum exercício e tivermos alguma planilha pronta para que vocês não tenham que criar ela do zero, com certeza essa planilha vai estar abaixo nos comentários do nosso canal. Vamos iniciar então a nossa aula, iniciando com a planilha 1. Primeiro, eu vou baixar a minha planilha, né, e vou colocar ela no meu computador. Após, eu vou abrir essa planilha. Tem duas formas de abrir. Menu Arquivo, automaticamente abre a tela inicial do Excel. No botãozinho Abrir, vou procurar a minha planilha e localizar ela na minha máquina. No meu caso, ela está na área de trabalho. Então, eu vou abrir ela. O nome dela é Formatação de Dados e Funções. Vou clicar em Abrir. Pronto, minha planilha já está aberta dentro do meu Excel. Vamos então iniciar o trabalho com essa planilha e compreender quais são os conceitos aprendidos na aula de hoje. Primeira coisa, quando eu vou trabalhar com dados ou quando eu vou trabalhar com uma planilha pronta dentro do Excel, o primeiro ponto a compreender é o que essa planilha traz de informação para mim. Já que nós estamos falando um pouco de análise de dados, vamos entender então e interpretar a nossa planilha. Essa é uma planilha pronta, fica muito mais fácil ensinar assim. Mas o que essa planilha traz? Primeiro, é faturamento do primeiro trimestre de algum ano, que eu não digo qual é o ano. Tá, não sabemos qual é o ano, mas sabemos que são 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Com certeza, se estamos falando de faturamento, estamos falando de venda. Então, calça jeans, sapato, bermuda, sapatilha, meia e chinelo. Com certeza temos os 3 meses e nós temos valores monetários aqui. Então vamos pensar na parte da formatação dos dados. Antes de iniciar a trabalhar com toda a parte de fórmula, função e outros itens, vamos entender um pouco na parte de formatação. O que é a formatação de dados? Quando eu crio dentro do meu Excel diversos dados, automaticamente eu tenho que formatar esses dados. Então, dentro da minha planilha eu tenho na célula B8 produto, na célula C8 janeiro, na célula AB, interessante, 15, nós não aprendemos a mesclar, vamos ver na próxima aula, AB15 total, AB16 subtotal. Só que aqui no mês de janeiro eu tenho valores monetários, só que está com uma formatação de nome geral. Perceba aqui em cima, acompanhando o meu mouse, então eu tenho 4.500 e aqui em cima eu tenho na aba número, página inicial número, a formatação geral. E eu não posso deixar essa formatação como geral, não é legal. Então eu vou formatar essa célula. Qual formato eu vou utilizar? Com certeza, numérico ou moeda. Então, eu vou clicar na seta e vou clicar em moeda. Viu que formatou? Ou seja, a partir desse momento sabemos que esse é um valor monetário. Só que se eu for fazer isso célula a célula, vai me dar muita complicação e muita dor de cabeça. Então, o que eu devo fazer? Selecionar. Como que eu seleciono, gente? Clico na primeira que eu quero, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto até a outra célula. Sem soltar o botão do mouse, eu posso ir mexendo. A hora que eu soltar, acabou. Caso eu erre, selecionei aqui, nossa, e agora? Como que eu seleciono aqui embaixo? Clico fora, em qualquer outra área, e volto a selecionar. E aí eu vou mudar todos para moeda. Esse é um tipo de formatação. Se aqui eu vou ter valores também monetários, total, máximo, mínimo e média, sabemos que total é valor monetário, vai ser o total desses valores. Então, eu seleciono e coloco como moeda. Vamos deixar para formatar depois isso.
Compreendemos, então, que a formatação é importante. Nós temos diversas formatações. Data, porcentagem, fração, texto, geral. Tá vendo? Nós temos hora. Então, temos diversas formatações. Então, depende do tipo de dado que você vai utilizar, você vai utilizar um desses tipos de formatação. Mais à frente, iremos aprender a personalizar essas formatações. Muito importante também. Mas vamos começar a desenvolver nossas formas? Primeiro, nossas funções. Eu tenho 4 funções básicas que nós iremos aprender na aula de hoje. Uma, nós já vimos que é a soma. Então, vamos aumentar um pouco aqui só para compreender, então, a função soma. Então, eu tenho aqui 3 valores e eu quero somar esses 3 valores. Igual soma, abro parênteses, seleciono os 3 valores. Olha que legal. Da célula C9 até a célula E9, ou seja, C9, D9 e E9. Então, aqui ele indica que iremos somar essas 3 células. Eu vou dar o Enter. Ele já fez a soma das 3 células. Perceba uma coisa. No Excel, ele trabalha como referência a linha, a coluna e a linha. Certo? Se eu quero somar outra, eu vou fazer igual, soma. Agora, prestem atenção. Imagina se eu tivesse aqui uma lista com 100 produtos. Ou seja, eu teria que criar 100 fórmulas em cima do meu Excel. Então, ficaria muito inviável, né? Então, eu não iria criar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, como que eu faço para copiar uma fórmula? Tem 2 jeitos, 2 maneiras. Copiar, clicando com o direito, copiar, clicando com o esquerdo, colar, certo? Ou Ctrl C e Ctrl V. Pronto. Olha que interessante que o Excel faz. Ele soma da C9 a E9. Quando eu estou na de baixo, que eu copiei a de cima e colei a de baixo, ele vai somar também. Mas olha que interessante, ele mudou da C10 até a E10. Por que ele fez isso? Porque eu abaixei uma linha, ou seja, ele entendeu que eu estou somando, como eu copiei em cima e coloquei embaixo, ele muda apenas as linhas. Ele mantém a coluna C e E, mas mudou a linha uma vez, porque eu coloquei uma para baixo. Esse é um outro jeito, copiar e colar. Só que existe um macete. O Excel, ele dá uma opçãozinha aqui, ó, vou aumentar, que é esse quadradinho aqui embaixo. Ó, quando eu tenho uma fórmula, ou quando eu não tenho uma fórmula, uma função, esse quadradinho serve para fazer autopreenchimento. Então, esse autopreenchimento seria, clico aqui, ó, levo o mouse até ficar o quadradinho, tá? É bem chatinho mesmo, tá? A hora que aparecer esse mais, esse sinal de mais sólido, porque perceba que é diferente, né? Esse sinal de mais sólido, eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar, olha, e descendo cada linha e soltar. Pronto, ele fez o auto-preenchimento. E olha que interessante. C9 e 9, que é essa primeira aqui, certo? Então, ele está somando dessa célula C9 a célula E9. Na de baixo, como eu arrastei para baixo, né? Levei para baixo, a coluna mantém, porque eu não arrastei para lateral, eu não fiz arraste lateral, eu fiz arraste para baixo. A coluna mantém, ok? Mas a linha muda. Ele muda para 10 e 10. Olha de baixo, 11 e 11. Olha de baixo, 12 e 12 e assim por diante. Então, esse é o auto-preenchimento. Vamos usar, então, em outra função? Máximo. Função máximo. O que essa função faz? Lembrando, acento, porque máximo tem acento. A função máximo, ela pega qual é o maior valor. Olha lá, o máximo da C9 a E9. Qual é o maior valor desses números? É 4.500? É 5.696 ou é 5.040? Não é 5.696, ela me mostra qual é o maior valor entre todos os números. Olha que interessante. Se eu tenho uma lista enorme de números e quero saber qual é o maior valor, uso a função máxima. E do mesmo jeito vou duplicar essa função. Na realidade, vou auto-preencher ela até onde eu quero. Ela utiliza o mesmo princípio. C9 é 9, C10 é 10 e assim por diante.
Função mínimo igual mínimo, abro parênteses, certo? Aqui em cima, ó, abro parênteses, da primeira até a última, ou seja, da C9 a E9, fecho parênteses, dou Enter. A mínima ela vai achar o menor valor entre aquela lista que você selecionou. No caso, são só 3 números, é fácil, mas e se você estiver trabalhando com um conjunto enorme de números? Então, a função mínimo tem essa, trabalha nesse padrão, trabalha no padrão dele, achar o menor número. Vamos fazer a mesma coisa? Auto-preencher, então? Clico com o quadradinho na setinha sólida, na cruz sólida e levo até embaixo. Criou a função automática para mim. E por fim, a função média, que cria a média aritmética daqueles números. Digito igual média, seleciono os 3 valores, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Automaticamente eu estou tirando a média do número C9 ao E9 e vou fazer o auto-preenchimento. A mesma coisa. Pronto. Então, sabemos para que serve a função soma, a função máximo, a função mínimo e a função média. E sabemos trazer esse auto-preenchimento que é super importante. Tem algumas regrinhas que nós vamos aprender ainda, tá? Mas perceba que se eu abaixo, ou seja, se eu trabalho com as linhas, ele muda apenas as linhas e não as colunas. Vamos vir aqui então agora e colocar aqui a função soma na parte do total. Só que agora eu vou somar o quê? O mês de janeiro. Então eu vou somar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui e abaixar. Então eu vou somar aqui, ó, calça jeans até chinelo. Então vai ser igual soma, abro parênteses, certo? Seleciono da primeira, que é o primeiro item, até o último, que é o mês de janeiro. Olha lá, o mês de janeiro, todos os itens que eu quero somar. Então, da célula C9 até a célula C14. Fecho parênteses e dou Enter. Ele vai somar todos esses valores. Agora, eu quero somar o valor de fevereiro e depois o valor de março, certo? Então, eu quero vir aqui fazer a soma de fevereiro e março. Preciso de fazer individual? Não. Eu não fiz aqui? Vou arrastar com o meu mais sólido e vou arrastar para a lateral. Olha que legal. Nesse caso, ele muda da C9 a C14. Isso aqui. Quando eu arrastar para a lateral, eu estou apenas falando para o Excel que ele vai mudar da C para D. Mas eu estou arrastando para baixo? Não, então ele não muda a linha. Ele muda apenas a referência da coluna. Continua sendo 9 e 14 a linha, porque eu arrastei para a lateral e não para baixo. Mas a coluna mudou, porque eu mudei uma coluna. Então ele veio para D9 a D14. E essa para E9 a E14. Isso é muito importante, ok? Bem, como ficou bem completo esse vídeo, bem longo, vamos para a próxima aula falar do subtotal e nós vamos falar de filtros também na próxima aula, tá? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos soma, função soma, máximo, mínimo, média, e ainda aprendemos a auto-preencher ou completar as linhas com aquela setinha sólida, na realidade com o mais sólido, ok? Vamos lá então, na próxima aula nós nos vemos e vamos falar um pouco de filtro e a função subtotal. Muito obrigado e até a próxima novamente.